Paz, Senhor, irmãos. Paz, Senhor, a todos, irmãos, irmãs. Muito bom estar aqui. Sou grato a Deus, aos pastores, por mais uma vez me permitirem estar aqui. Estou aprendendo muito na escola dominical, seja nas lições, estudando elas, também com os outros professores. Hoje, nossa lição número 9, a soberania de Deus em meio às crises. Lembrando que o tema geral também da nossa lição é transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. A nossa lição hoje ela vai se deter no livro de Esther e a gente vai ver algumas coisas, claro, um pouco aí do contexto, né, desse livro. E eu vou começar a ler então o nosso texto áureo, que se encontra em Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Verdade aplicada. A confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus, mesmo na crise. Objetivos da lição: ressaltar que a verdadeira paz só é possível em Deus, ensinar que em meio às crises o Senhor nos socorre, mostrar segredos para vencer as crises. Eu vou falar agora, eu vou ler o texto de referência e a partir dele eu começo a fazer algumas considerações já sobre o livro de Esther, né, que vai ser aí a nossa base para as reflexões, né, dessa lição. Então, o livro de Esther vai ser esse pano de fundo. Aí os versículos estão na sequência, normalmente, 8 ao 11. Lembrando também, os irmãos, que é um texto conhecido. O livro de Esther tem 9 capítulos. Eu recomendo a todos a lerem a lição, a lerem o livro, né, para a gente também entrar nessa lição. E no ponto 2 dessa lição, eu vou colocar aqui brevemente os acontecimentos mais decisivos, né, para fazer um esboço aí da história geral do livro de Esther. Então vou começar a leitura. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos do que fizerem a obra de 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Ramã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Amã aí ele foi astuto na fala dele. Primeiro porque quando ele falou do povo, ele não citou quem era o povo, para que o rei não tivesse muita consciência também do que estava fazendo. E depois, porque ele falou que o povo ele não cumpre as leis do rei. Embora Rambam tivesse também em mente a Mardoqueu, que nesse momento já tinha desobedecido de fato algo do rei. Porque nesse momento Amã ele já tinha sido colocado numa alta posição, na maior posição, tirando o rei ele mesmo, né? Todos então se curvavam perante ele por essa alta posição. Porém, Mardoqueu não. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo algo mais. Ele está dizendo que o povo é desobediente às leis. De fato, o povo judeu ele tem leis diferenciadas, tanto que em relação aos outros povos do mundo, né, os judeus eles sempre tiveram um sistema legal diferenciado. Tanto que isso reflete hoje na própria formação da sociedade ocidental. Um dos pilares nossos é a própria moral judaico-cristã. Bom, além disso, o que está indicando uma astúcia aqui de Amã, quando ele fala dessa desobediência, é que os próprios judeus que moravam em cidades estrangeiras depois do exílio babilônico, na Babilônia, eles eram, vamos dizer assim, instruídos a obedecer às leis dessa cidade às quais eles estavam. Não importa se era na própria Babilônia, era alguma cidade da Pérsia, mas eles eram sim instruídos a obedecer, a desejar inclusive a prosperidade dessa cidade, porque a prosperidade dela seria a prosperidade deles. É claro que desde que essas leis, a condição é, desde que essas leis não infringam
princípios e mandamentos do Senhor, mas eram sim instruídos a serem obedientes e submissos às autoridades. Essa instrução a gente pode ver numa carta de Jeremias, quando ocorreu o exílio à Babilônia e os povos ficaram espalhados. Mesmo aqueles que não estavam na Babilônia, Jeremias, capítulo 29, ele escreveu então uma carta instruindo a todas as autoridades, a todos os líderes do povo de Israel, né, que na verdade já estava dividido, né? Então aqui o exílio ele se deteve mais sobre o povo que restou, que é o povo do sul, a saber, a tribo de Judá, de Benjamim e os levitas. Então, o que ele disse aqui em capítulo 29? Eu só vou ler o versículo 7, né, para focar no nosso ponto. Então, falando para aqueles que foram deportados, para aqueles que estavam espalhados, para aqueles que foram exilados. Ele recomendou, olha, edifiquem suas casas, habitem essa terra, como realmente coloquem raízes nesse lugar que vocês estão. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor. Olha só, é para orar até pela cidade. Porque na sua paz, vós tereis paz. Então, o povo era sempre instigado, instruído, incentivado a ser um povo submisso e obediente às autoridades estrangeiras. E Amã estava utilizando aqui de astúcia realmente, tanto que a história, como a gente sabe, acaba revertendo contrariamente a ele mais tarde. Então, quando a gente fala aqui do termo judeus, então esse termo judeus, ele é judeu, né, para se referir ao povo de Israel como os judeus, então uma mudança nessa terminologia, já se refere então a esse tempo a partir do exílio na Babilônia. Então, a gente já vê aqui um momento mais avançado na história de Israel, e a Esther, né, o livro de Esther como esse livro da história, né, do povo de Israel, ela já podemos ver então que é um livro avançado, tanto que depois dela vem o livro de Jó, que pertence aos livros sapienciais, assim chamados, que é precedido pelo que ele depois se segue para os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né, de Salomão. Bom, enfim, vamos para o nosso primeiro ponto. Eu vou ler aqui a introdução. O livro de Esther nos mostra como é importante sermos fiéis ao Senhor. Nesta lição aprenderemos sobre agirmos com coragem e fé na tribulação e como desenvolvermos nossa confiança em Deus. Então o nosso ponto 1 é intitulado Satanás sempre quer roubar a nossa paz. Bom, a gente viu anteriormente que em algumas outras lições que a guerra, diante dessa guerra que existe no momento da crise, ela é uma guerra, sobretudo, ou em primeiro lugar, uma guerra interior. Então, se o inimigo quer vamos dizer assim, nos fragilizar, essa fragilização, óbvio, ele vai começar a agir na nossa mente, no nosso coração. O ponto 1, a gente pode ver o seguinte, eu vou ler uma parte aqui e eu vou comentar. Importante citar que Mardoqueu... não, perdão, esse é o 1.1. Ainda no ponto 1. Eu estou falando no 1.1, agora eu quero ficar no ponto 1 ainda. A gente pode observar que ele vai falar aqui da paz, né, da definição de paz. A paz, vou até ler aqui. Paz é a ausência de inquietação e desesperança. Bom, essa é a definição de paz. O que ele está falando aqui é de descansar. Quando a gente fala em confiar em Deus, certamente que momentos da nossa vida a gente vai confiar em Deus sem muita dificuldade. Mas o que Deus quer ver é em meio às dificuldades. Não só para saber se temos fé, mas também para nos solidificar na fé, para operar uma mudança na nossa vida. Nós vamos ver isso nessa lição também. Mas o grande desafio, na verdade, quando a gente vai ver as histórias, né, do Antigo Testamento, no Novo também, a história da igreja no Novo, lógico que nunca é sobre... O desafio maior nunca é sobre o dano, a sua força própria contra aquilo que vem contra você, contra os danos do inimigo. Não. O grande desafio, na verdade, é a atitude. O grande desafio é interior, na mente, como também foi mencionado anteriormente. Ou seja, o grande desafio, a gente pode colocar nessas outras palavras, é descansar na iminência da ameaça.
Quantas vezes a gente vê no Antigo Testamento situações se levantarem contra o povo de Deus, inimigos se levantarem contra o povo de Deus, e o que foi decisivo e o que sempre vai ser decisivo é a atitude nossa em meio a essas ameaças. Então, na iminência, quando a ameaça está na proximidade da sua casa, da sua pessoa, de um grupo que lhe é especial, de outra pessoa que lhe é especial, ou seja, quando qualquer tipo de ameaça chega na proximidade de qualquer coisa ou alguém que tenha valor, é aí que a sua atitude interior, a sua atitude mental, por assim dizer, ou a sua atitude pessoal é que vai ser o decisivo. Por quê? Porque Deus já vai operar aquilo em que você não pode atingir, aquilo que você não pode mudar, aquilo que você não alcança. Porque o que realmente é forte é Deus. Então basta a sua atitude. E, na verdade, antes que a sua atitude seja efetivada, antes que você tome uma atitude, as condições para a sua vitória, a gente vai ver, elas já estão todas montadas. Então, realmente, é só para completar a sua atitude, tá? É como se tudo estivesse esperando só a sua atitude para que uma novidade chegue e a vitória chegue, né? A novidade vem a partir da vitória. Bom, agora sim vamos para o 1.1. Ah, eu tinha lido, né, uma parte do 1.1, eu já tinha me precipitado, mas agora sim, ó, o título, né, do 1.1 é família. Agora a gente vai mudar para o tema da família, mas, lógico, sem esquecer esse tema maior de paz, roubar a paz, né? Então, família, nosso refúgio, nossa paz. E a gente, na história de Esther, a gente vai ver. Importante citar que Mardoqueu cumpriu com louvor sua missão de tutor, levando Esther a experimentar o amor de Deus em sua vida. Bom, o pastor, né, o comentário, existe um comentário aqui do bispo Abner Ferreira, onde ele diz que a família é um lugar de paz, né, não vai dizer aqui no comentário. E interessante é que a paz de uma família, ela tem muito a ver, ela está essencialmente condicionada ao quanto que os membros dessa família, eles compartilham os seus valores mais profundos. Tanto que a própria noção de amizade, até os gregos antigos, eles reconheciam esse fato básico de que as amizades ou os laços afetivos mais significativos são aqueles que se dão com base nas semelhanças entre as pessoas, ou seja, não semelhanças físicas, mas semelhanças de crenças, semelhanças de pensamentos, semelhanças de fé, né? Não que todos devam pensar igual para ser amigos, para serem amigos, não é isso que eu estou dizendo, mas em questão de valores e crenças e em questão de aquilo que realmente importa na vida, em questões morais, por exemplo, aí sim a semelhança ela vai ser decisiva e o quanto que a família ela consegue fazer isso, né? E a gente vê uma condição essencial para toda a família que quer desfrutar de um lar pacífico, de um lar que realmente é permeado pela paz. Mas esse é o ponto que também, como disse, né, o bispo Abner Ferreira toca e é muito importante de fato. O 1.2 ele é intitulado É no lar que se aprende a viver e construir a paz. Muito importante esse tema realmente. Eu vou ler uma parte aqui. Notamos na história de Esther que a paz se vive quando existe uma integração mútua de pais com filhos. Esse subtema aqui é fundamental também e muito, muito, muito importante também para os nossos tempos, né? Porque hoje, infelizmente, o que a gente constata é que existe cada vez mais um distanciamento entre os pais e os filhos. Os pais cada vez mais têm dificuldades de acessar o mundo dos filhos. Os meios de acessar aquilo que o filho pensa, como que ele vê o mundo, como que ele experimenta o mundo. Então, cada vez mais existe esse distanciamento, seja por, eu não sei, tem vários fatores aí que a gente pode colocar, né? Um cotidiano corrido, certamente, é um grande fator, né? A correria do dia a dia, a sobrecarga de trabalho, né? Tudo isso em si mesmo já é uma dificuldade, embora não se reduza a isso. Olha, quando a gente fala de educação de pais com filhos, duas coisas a gente pode observar, duas dificuldades maiores. Ou os pais têm dificuldade de dar limites aos filhos, né? A parte aí de punição, por exemplo, ou os pais têm dificuldade de dar afeto aos filhos. E eles acabam sendo muito rigorosos na sua educação,
na sua parte de limite, mas na parte do afeto acaba devendo. Então, via de regra, são esses dois problemas. Porém, o fundamental de tudo isso é justamente essa parte de acessar o mundo do filho e de descobrir vias onde o pai, o filho, a mãe, o filho, a filha, eles conseguem desfrutar de um espaço onde eles trocam experiências significativas e consigam, então, desenvolver algo mútuo, né? Mútuo, ou seja, bilateral e recíproco, que seja realmente, faça sentido realmente para os dois. Mas para isso é preciso se achegar um ao outro. E é claro que como o pai e a mãe, têm mais consciência, são mais desenvolvidos intelectualmente, então eles têm aí, vamos dizer assim, o dever maior de conhecer o seu filho e a sua filha. Conheça o seu filho e a sua filha. Porque isso é realmente uma coisa muito importante hoje em dia. Muitos constatam isso, né, nas várias áreas profissionais onde você lida com a educação de algum modo ou de outro, professores, psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, todos, é uma constatação isso, muito grande realmente, de que há um distanciamento entre gerações e daí, a partir desse distanciamento, pode acontecer qualquer tipo de coisa no sentido moral, religioso, e a gente vê, é um tema muito forte na Bíblia. A ênfase que a Bíblia dá para os pais, fazendo com que os seus filhos eles tenham em mente, em memória, aquilo que as suas próprias histórias enquanto pais, com Deus, fizeram ser o que eles são. Ou seja, passar aos filhos seus valores, transmissão de valores. Nesse sentido, a tradição é extremamente saudável, né? E eu falo nesse sentido porque nós não vivemos de tradição, nós vivemos de Cristo, é vivo, é o Espírito. Mas a tradição no sentido de transmitir essas coisas, isso é essencial. Bom, esse é um tema vasto, né, de fato, e muito importante. Achei bem legal colocar essa lição, lógico. Agora, 1.3. Então, essa integração mútua aqui ela é fundamental para a paz. E agora, 1.3. Não existe algo mais valioso do que a paz. E aí tem a menção de Isaías, né, que a gente viu no texto áureo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É importante observar que pior que o medo, pandemia, dor, depressão, é ter em seu interior um coração perturbado, longe de Deus. Aqui, nesse ponto, eu quero falar um pouco de uma característica muito básica do ser humano. A gente pode chamar ela de direcionalidade, ou melhor, ou você pode também chamar de diretividade. Mas o que é isso, né, que eu estou falando? E não é nada muito teórico, nada muito abstrato, você pode constatar isso de várias maneiras. Todo ser humano, ele está, de um modo ou de outro, direcionado a algo. Desde o nível mais básico e simples, como as suas percepções sensoriais, os seus sentidos, você toca alguma coisa, está olhando para alguma coisa, você ouve alguma coisa, alguma outra coisa, além de você mesmo. Ou seja, você sempre está voltado para alguma coisa, para alguém, certo? Olha que básico isso. Então a gente tem níveis de direcionalidade. Tem a direcionalidade dos sentidos, que eu acabei de falar, a direcionalidade da experiência do momento presente. Pensa, no seu momento presente existe algo que, mais do que outras coisas, constitui o foco da sua direcionalidade. Você está direcionado para algo agora. Nesse momento, eu estou direcionado à lição, a vocês. Eu estou direcionado aos temas da lição. Nós estamos direcionados, por exemplo, né, a esse ponto específico, ao livro de Esther e a outras coisas. Além do nível da experiência, existe um nível cada vez mais profundo de direcionalidade. A gente pode dizer que o nível mais profundo de direcionalidade é a direcionalidade existencial, por assim dizer, né? Que você sempre está voltado para algo existencialmente. E o que eu quero dizer com existencialmente? Nada mais que aquilo que é mais profundo, aquilo que é mais, vamos dizer assim, que toca a sua vida como um todo, aquilo que realmente importa para você, mas aquilo que está lá no fundo, né? No sentido daquilo que, o fundo aqui que eu quero dizer é aquilo que sustenta as demais coisas. Então existe uma direcionalidade fundamental em você, por mais que você não preste atenção a ela, mas ela está lá. E inclusive é ela que dá o pano de fundo para todas as suas experiências, né? Então, quando a gente fala, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa confiança, esse dar crédito absoluto, ela é algo da direcionalidade fundamental, existencial. E é a essa direcionalidade que nós vamos refletir sobre nessa lição.
acredito que nesse ponto era isso. Assim, claro, a carne sempre batalha contra o espírito. Isso significa que ela sempre vai fazer com que a ela sempre vai fazer por onde a sua direcionalidade fundamental esteja deslocada de Deus. E como a gente está falando de crise, de circunstâncias aonde aflições muito grandes vêm à tona, essas circunstâncias aflitivas elas servirão como um argumento, né, um material argumentativo da carne para te fazer deslocar a sua direcionalidade existencial de Deus. Ela vai te persuadir através dessas circunstâncias a mudança da sua diretividade de Deus. Né? Então a gente é uma coisa muito nítida nessa batalha que acontece no meio das crises. Bom, agora sim a gente pode ir para o nosso ponto 2, aliás, para o 2, né? Aí era o nosso 1.3. Agora esse novo tópico aí da nossa lição, ele é intitulado Se Incomoda é porque você brilha, né? Essa questão aí de o povo de Deus incomodar aqueles que não são de Deus. Bom, esse ponto, eu quero, antes de continuar ele, resgatar brevemente aqui o sentido dialético de crise, né? O que seria isso, né? O sentido dialético de crise não é nada muito difícil. O que eu quero dizer por isso é o seguinte: a crise é o agravamento de alguma aflição, alguma coisa negativa, no meio das doenças, né? No ramo no âmbito da medicina, por exemplo, ela é o agravamento de um sintoma, por exemplo, de uma sintomatologia. Porém, ainda existe um outro sentido que a gente pode colocar da crise, que ela envolve um certo conceito de batalha, onde existe, então, duas entidades em conflito, né, dois campos em conflito, e desse conflito, dessa batalha entre essas duas forças antagônicas, vai haver uma mudança, um rumo, no rumo da história. Se você está em crise espiritual, então você está em conflito, em batalha com a força inimiga, com os inimigos e com aquilo que tenta, né, te derrubar de algum modo, espiritualmente. E essa batalha ela é especial a tal ponto que o resultado dela vai ser decisivo na sua história. Então esse é o conceito dialético de crise que eu estou querendo colocar aqui. É uma coisa também muito assim evidente, vocês podem constatar que existem essas crises. Quando a gente fala de crise, a gente fala disso, né? Só estou chamando atenção para esse sentido mais dialético dela, de batalha. Quando eu falo dialética, a gente pode colocar assim, né? Uma batalha da qual resulta algo decisivo, importante para a história. E eu quero colocar isso agora porque a gente vai falar um pouco mais especificamente aí do livro de Esther, no seu conteúdo, né? Então o livro de Esther, como já falei, ele está no momento onde já está pressuposto aí o exílio, né, de Israel à Babilônia. Primeiro houve o período da monarquia, a desobediência de Salomão, a divisão dos reinos do norte e do sul, os 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, que foram as tribos aí que ficaram na dinastia de Davi. E aí os reinos as tribos do norte foram perseguidas pelos assírios, e as tribos do sul e o restante de todo o povo, eles foram exilados para a Babilônia, o famoso exílio para a Babilônia, que durou 70 anos. E nesse exílio, então, no contexto desse exílio, depois do exílio, é que acontece aí a nossa história de Esther. A história de Esther, então, o povo judeu está espalhado pelas terras, e ele convive em meio a outros povos, né? E tanto que a gente vê aqui o rei persa, chamado Xerxes, né? Ele está numa tradução mais atualizada, ele é Xerxes, o rei Xerxes. Acho que é Assuero também na tradução um pouco mais tradicional, mas é um rei persa desse período. E aí a gente pode analisar um pouco essa situação toda de Esther sob esse prisma que eu falei para vocês do conceito dialético de crise. Bom, dito isso, eu vou dar só um pequeno, vamos dizer assim, uma sequência dos eventos mais vamos dizer, desses importantes, né, que configuram aí o esboço da história de Esther. Então lá a gente tem
nessa situação que eu acabei de falar, né? Acabei de falar então, um povo judeu, entre outros povos, comandados pelo rei persa. E aí temos como personagens principais Esther e o seu primo que cuidou dela desde pequenininha, né? Ele tratou ela como um pai mesmo, o seu primo Mardoqueu. E o que acontece? Logo no início a gente tem lá a rainha então atual, Vasti, ela é deposta, ela é tirada do seu lugar por uma afronta que ela faz ao rei. Eu vou falar brevemente, os irmãos conhecem a história, as irmãs conhecem a história, mas é importante que vocês leiam também a história de novo, né? Eu acho legal, vocês, e o livro não é tão grande assim, então eu incentivo os irmãos e as irmãs a lerem a história de Esther. Mas então eu vou falar bem, tá? Vou falar bem rapidamente mesmo do livro. Um grande propósito desse livro tem a ver, quando a gente falou de transmissão de valores e crenças, que é algo muito forte na Bíblia, um enfoque, né, um interesse muito grande desse livro, um propósito dele, a gente pode colocar, é justamente fazer valer a importância da comemoração tradicional da festa de Purim. A gente vai ver o que significa isso, a festa de Purim. Né? Então ele quer trazer à memória a importância dessa festa, né? Está justamente no conteúdo da história de Esther. Por que a festa de Purim é importante? Para que as gerações futuras continuem celebrando ela. E eu digo as gerações futuras do povo judeu. Bom, então vou falar a sequência aí muito rapidamente, né, que configura o esboço da história de Esther, os traços principais. Então, rainha lá, o rei Xerxes, ele quer mostrar, num evento de festa, né, um evento festivo, ele quer mostrar a beleza da sua rainha, ela se recusa, isso é encarado como uma afronta, ela é deposta. Pronto, primeira parte da história. A rainha então é tirada do seu lugar, e aí o rei busca uma nova rainha, e ele encontra Esther entre as candidatas. A Esther é aquela que alcança graça aos seus olhos, né, para usar uma expressão bíblica, e aí ela é coroada rainha. Bom, depois disso, Mardoqueu, primo de Esther, ele vivia sentado à porta do templo do palácio real, e sentado lá ele ouviu umas conversas estranhas, descobriu uma conspiração para assassinar o rei. Ele descobre essa conspiração, passa a informação para Esther, Esther avisa o rei em nome do Mardoqueu. Beleza, aí eles descobrem, né, os oficiais descobrem que é tudo verdade, que é verificável, que tem fundamento, e impedem a conspiração. Depois disso, Amã, que a gente acabou lendo no início, né, dessa lição, a fala astuta dele, ele é elevado a uma posição de grande destaque. Hierarquicamente ele era o grande lá, ele acaba sendo, né, ele era um nobre já, mas aí ele era elevado ainda e todos ali no palácio se curvavam diante dele, menos Mardoqueu. Então ele passava lá na frente do Mardoqueu não se curvava, isso indignou ele, deixou ele furioso, mas não apenas contra Mardoqueu, e sim contra todo o povo judeu, e ele começa a arquitetar um plano de extermínio dos judeus. Então ele acaba manipulando os fatos, principalmente em torno do rei, para que o rei conceda, sem muita consciência, esse meio para matar o povo judeu. Esse meio é uma lei, resumindo bastante, né? É uma lei para exterminar os judeus em tal data. E aí a gente vai ver que essa data ela é definida através de um sorteio, através de sorte, que é pur, a palavra pur, hebraica pur. E o purim é o plural de pur, sortes ou sorteio. Então a gente vai ver que toda essa história depois ela vai acabar sendo, né, a celebração desse livramento do povo vai ser a festa de Purim, ou a festa dos sorteios, ou das sortes. Mas enfim, então tem essa data de extermínio marcada do povo judeu. E aí a gente vê que por alguns acontecimentos, né, muito peculiares aí, o rei ele acaba favorecendo, ele acaba resgatando essa história de que Mardoqueu livrou ele mesmo, né, o rei, de uma conspiração com intenções assassinas. E aí ele acaba tendo um ponto de inversão de toda a história, né? Então os olhos acabam sendo favoráveis para Mardoqueu e o povo judeu. E aí a gente vê que Amã, que tinha até feito uma forca para pro Mardoqueu, essa forca acaba sendo para ele mesmo, né? Depois que a Esther também intercede pelo povo judeu, que fala isso pro rei, né? Olha, o Amã, seu servo, aí ele tem todo esse plano maligno contra o nosso povo, e ela já tinha alcançado graça aos olhos, né, do rei. O rei tinha ela por muita estima. Ela falou assim: olha, pede o que você quiser que eu te dou,
e ainda até metade do meu reino, né? Então ela traz isso pro rei, e aí sim, esse foi o cúmulo, realmente o ponto, o ápice, né, pro rei tomar a decisão de enforcar o Amã. E aí então tem a exaltação do povo, o livramento do povo judeu, inclusive até aqueles que queriam matar o povo judeu, eles são mortos, são vários, existe um massacre realmente nesse dia, porém não dos judeus, mas daqueles que queriam os terminar. Através desse livramento, também o Mardoqueu depois ele é exaltado, ele se torna muito poderoso, né? A Esther também ela é muito reconhecida, ela já era rainha. E então fica aí solidificado na memória, né, os motivos pela comemoração, a celebração dessa festa, né? Então é importante que, na verdade, essa celebração ela diz, no fundo, olha, vamos nos alegrar porque Deus nos livrou dos nossos adversários. Porque no dia em que eles se levantaram contra nós, Deus reverteu a situação e eles é que foram exterminados e não nós. Então esse é o sentido básico aí da festa de Purim, que ela é tão valorizada aqui como propósito do livro de Esther. O livro de Esther ele tem algumas peculiaridades, né? E dentre elas o fato de que o nome de Deus ele não é mencionado. O nome ao Senhor, não existe uma referência ao nome de Deus. Uma característica muito notável desse livro é essa, né? Não se faz referência ao nome de Deus. Poxa, mas que coisa estranha, não é mesmo? Isso levou a muitos debates, mas assim, eu acho isso fantástico. Porque embora o nome de Deus não seja mencionado, a presença de Deus ela é nítida por trás dos acontecimentos. Como eu falei para vocês, toda essa história, existem muitos fatos ali que, sob a luz natural, ou seja, sob o entendimento da pura razão, nós diríamos, poxa, mas que absurdo de coincidência, essa história ela é cheia de, vamos dizer assim, cheia de exageros, né? Ela força muito, é muita sorte, né? Mas é claro que é nítido aqui o agir de Deus. E isso serve para nossas vidas também. Porque quantas vezes o nome de Deus não vem à nossa atenção, não vem à nossa mente, quando a gente olha para algumas coisas, e aí nós somos surpreendidos pelos acontecimentos e fala, meu Deus. E a gente fala, nossa, foi Deus que fez isso. Quantas vezes Deus nos surpreende, ainda que, principalmente quando a gente não pensava que fosse acontecer algo desse tipo. Uma maravilha, algo, uma bênção, um livramento. E a gente não pensa em Deus. Ou isso também pode nos levar a refletir sobre o fato de que mesmo agora, algo que você precisa tanto, algo que você ainda precisa vencer, Deus pode estar silenciosamente articulando os fatos ao seu favor, para que quando chegar o momento, basta a sua atitude. E aí tudo já está pronto para acontecer, mas você não sabia, porque foi no silêncio que Deus estava trabalhando. É isso, né? A gente ouve tantas vezes, né, o agir de Deus em silêncio. E aqui a gente vê, nessa história de Esther, a gente vê esse agir no silêncio de Deus. E é maravilhoso isso, porque não existe uma menção verbal de Deus, mas a presença de Deus está ali. Bom, o 2.1, então, partindo agora, né, a gente falou só do 2, introduzindo aí o 2.1. As crises vêm para roubar o nosso sono. Então eu já falei um pouco do aspecto aí dialético, né, da crise. E no livro de Esther, vemos um homem por nome Ramã que, por meio de uma lei, irá determinar que todos os judeus deveriam ser mortos e seus bens saqueados. Esse decreto irá tirar o sono do povo de Deus. Né? Então, como se toda crise, nesse sentido dialético, envolve uma batalha entre forças antagônicas, então esse foi o momento onde, nessa batalha, o inimigo se colocou no campo de batalha e falou, olha, estou aqui e estou prestes a te matar. Né? É o momento onde o gigante Golias estava ali na frente do povo de Israel, afrontando o povo, né? Pronto aí, desafiando qualquer um a lutar com ele. Mas como a gente falou, nesse momento, o decisivo da nossa parte não é, em primeiro lugar, agir, mas sim a nossa atitude, ou seja, a nossa atitude interior, a atitude mental. E é aqui que é isso que vai ser o decisivo, porque a força nossa está em Deus.
Mas ele quer, antes de tudo, que nós tomemos uma postura, né? Porque depender da sua postura, isso mostra o quanto você realmente está voltado para Deus. A sua direcionalidade para com Deus, aquela direcionalidade fundamental, existencial que eu coloquei nesses termos, né? Ela é realmente testada nesses momentos. Né? O quanto você é capaz de se manter apegado firmemente a Deus em meio a essas circunstâncias instáveis. Bom, 2.2. A crise chega para o povo de Deus. Então, a crise ainda, a gente vê aqui que a crise permanece um tema ao longo do número 2, no tópico número 2. Assim como qualquer crise, esta crise chegou trazendo tristeza e lamento a todos os judeus. Então, veja que não chegou nenhum tipo de extermínio ainda, mas a lei já foi publicada nesse momento, né? Olha, extermínio dos judeus. Isso é uma lei que veio do próprio Palácio Real. Então, todos ficaram muito tristes, claro, e aí se abateu a tristeza sobre eles, né? O crente, ele muitas vezes é abatido por algo triste. Muitas vezes ele tem um motivo para se entristecer de fato. Né? Mesmo os apóstolos, ele falava muito isso. O apóstolo Paulo falou: em tudo somos, em um determinado momento, né, em tudo somos abatidos, mas não destruídos. Destruição, nesse sentido, ela fala daquilo que no nosso interior, que nos sustenta, aquilo que nos suporta, ele mesmo que deveria nos suportar, ele rui. Então nós sempre temos um fundo no mais absoluto interior, vamos dizer assim. Existe um fundo, ou seja, tanto no sentido de que é profundo na alma, quanto no sentido de que embaixo dele não tem mais nada. Ele é o chão. Ele é o chão que vai segurar todo o resto. Então nós temos um fundo. E eu vou chamar esse fundo de novo de fundo existencial, só para os irmãos, né, refletirem aqui comigo. Então, todos nós temos um fundo existencial que sustenta as demais coisas. Às vezes, nós somos perturbados, nós somos agitados nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. O que não quer dizer que o nosso fundo existencial foi afetado. Às vezes eu tenho um fundo existencial ali firme, mas as minhas emoções elas estão agitadas pelas circunstâncias. Mas o que vai determinar se eu vou ceder às circunstâncias ou não, se eu vou tomar uma atitude extrema de derrota ou se eu vou ter uma atitude de vitória, é o quão eu consigo me manter nesse fundo existencial, enquanto um fundo existencial direcionado a Deus. Né? Aquela direcionalidade que eu falei antes, a direcionalidade existencial é que vai configurar ou constituir o seu fundo existencial. O que é que realmente te segura? Lá no fundo. Resposta, é o que lá no fundo é aquilo para o que você está voltado lá no fundo. Porque nós sempre, lá no fundo, estamos voltados para alguma coisa. Lá no mais íntimo do seu ser, você está voltado para alguma coisa. E será que esse estar voltado para alguma coisa no seu íntimo, ele mudou no meio à diversidade? Ou ele permanece a mesma coisa? Ele permanece o mesmo? Essa é a questão. Essa é a questão no meio da crise, em meio à crise. E o nosso fundo, lógico, ele é Cristo. Ele é Jesus Cristo, ele é a ressurreição de Cristo, ele é a esperança da vida eterna, ele é o amor de Deus por meio de Cristo. Se cada dia nós permanecer realmente assim, então nós venceremos. Bom, esse é o ponto 2.2, correto? Deixa eu ver se eu não me perdi aqui. É isso mesmo, né? A crise, assim como qualquer... a crise chega para o povo de Deus. E é bom que ela chegue nesse sentido, né? De solidificar, porque a partir daí nós somos solidificados na fé. 2.3. A crise chegou. E agora? Temos que ter em mente que quando os Amãs, né, se levantam é porque eles têm ciência de que Deus tem algo maravilhoso reservado para o futuro de seu servo. Ou seja, é importantíssimo aqui você ter a ciência de que uma dificuldade especial, uma dificuldade mais forte, quando ela se apresenta, ela está necessariamente ligado a um propósito especial na sua história. É isso que é importante a gente ser visto aqui também. Opa, quer dizer, nossa, isso aqui é muito difícil, mas mais difícil do que outras coisas, é uma coisa que a gente pode chamar de crise, mas também quer dizer, Deus tem algo para sua vida,
para implementar na sua vida um propósito, uma mudança que ele quer efetivar na sua vida, mas você precisa passar por isso antes. Mas isso que você precisa passar antes, então ele acaba servindo como sinal dessa mudança que Deus quer colocar na sua vida. Ela não vem em vão. Uma dificuldade, ela não vem de graça também. Ela não vem por ela mesma, para você passar por ela e acabou. Não. Existe uma mudança através do vencimento, da vitória sobre essa dificuldade. Tenha isso em mente. Isso é importante. Agora sim, vamos para o nosso tópico 3. Segredos para vencer as crises. Esther e Mardoqueu nos fazem ver que para transformarmos crises em vitórias, devemos enxergar a graça dele nos sustentando de uma maneira especial a cada dia. Né? Então, a cada dia, nós devemos enxergar a graça dele. Olha a questão, o caráter da direcionalidade que eu falei para os irmãos, né? Que também remete ao nosso texto áureo. Né? É um texto de direcionalidade, por assim dizer, também. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. 3.1 Vencer o medo. Esther nos ensina como devemos nos comportar no momento da adversidade. E aqui, foco, atitude e determinação já são características, são qualidades da direcionalidade, não só para onde você se volta, né? Para onde você está direcionado, mas o como, né? Você está direcionado para isso. Ela nos faz ver que quando confiamos no Senhor, o medo não nos domina e o poder de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Ou seja, a gente tem aquele fundo existencial, alguma coisa ameaçadora vem e, em princípio, nós podemos sentir um medo. Ele pode, vamos dizer assim, atravessar um pouco as nossas emoções, os nossos sentimentos, ele pode ir até certo ponto. É uma batalha, lembra que a gente falou de uma batalha? Mas o importante, decisivo, é você não deixar isso que está te atacando, que está avançando na sua direção, tomar esse fundo seu. Porque aí significa que você está dominado pelo medo. Uma coisa é você sentir medo e outra coisa é você ser dominado pelo medo. Né? Por isso que a gente até lembra aqui daquele, eu deixei separado aqui, aquele salmo, aquele verso daquele salmo, Salmo 56, verso 3. Em qualquer tempo que eu temer, ou quando eu temer, eu confiarei em ti. Quando eu tiver medo, eu vou confiar. Né? Então, medo, a confiança, ela não é a total ausência do medo. Às vezes ela é a atitude frente ao medo. Né? Mesmo você tendo medo, você vai adiante. E mais do que isso, você consegue confiar plenamente quando então a sua confiança ela vai então expulsando, porque primeiro houve um momento de ataque do medo e agora você vai recuando ele num contra-ataque, cada vez mais deixando isso que está no seu fundo existencial, né, sua direcionalidade a Deus, tomar conta de você até você obter a plena, a fé perfeita, né, por assim dizer. Mas é um movimento, então, como a gente pode ver, né, é uma dinâmica dialética, né, naqueles termos que eu coloquei anteriormente. Bom, então 3.1. 3.1 foi o que eu li agora, né? Então agora a gente vai para o 3.2. Enxergar o triunfo. Mardoqueu, ao saber do decreto real, se vestiu de pano de saco e se pôs a chorar amargamente por toda a cidade. Entretanto, Deus sempre cuidou do seu povo. No momento certo, Deus honrou Mardoqueu. Então, mesmo no momento mais difícil, Mardoqueu conseguiu visualizar que havia um propósito de Deus ali. Quando ele estava conversando com Esther, ainda antes de Esther interceder efetivamente pelo seu povo, né, antes de ela pedir para o rei em favor do seu povo, para que não matasse, né, o seu povo, para falar daquela lei horrível feita por Amã, antes disso ainda, quando a lei foi publicada para exterminar os judeus, Mardoqueu ele falou dessa situação para Esther, e a Esther respondeu, olha, né, parafraseando aqui, mas o rei tem uma lei que quem chegar lá no pátio sem ser convidado por ele, essa pessoa pode morrer caso o rei não, vendo essa pessoa, não estenda o seu cetro. Então eu posso morrer, ela estava falando. Aí o Mardoqueu respondeu assim para ela, olha, não pense que você, pela posição que você ocupe, caso você não faça nada, caso você se cale de todo, né, foi o que ele falou, inteiramente sobre essa questão, não pense que você vai ser poupada. Ao contrário, a salvação, o livramento vai vir de outra parte. Se não vier de você, vai vir de outra parte. Mas você e a sua família perecerão.
Essa foi a resposta de Mardoqueu, né, naquela hora. E aí ele acrescentou: quem sabe você não está onde você está agora, nessa posição que você está ocupando, justamente para isso. Ou seja, olha a capacidade de Mardoqueu de visualizar propósito no interior do sofrimento. Porque ele estava triste naquela hora, ele estava chorando. Olha o que ele fez, ele pegou sacos, ele estava se vestindo, ele não estava comendo, ele estava de luto praticamente. Ele já estava fazendo um luto ali. Mas mesmo assim, ele, ao mesmo tempo, ele não tinha cedido por completo. Aquele fundo existencial dele ainda estava direcionado para Deus. E por causa disso, ele conseguiu visualizar ainda em meio ao sofrimento a ameaça mais extrema, que havia ali algo de Deus a ser feito, um propósito de Deus para ser implementado, efetivado ali naquela situação. E até isso, tanto no geral, com respeito ao povo, ó, Deus tem um livramento aí para o seu povo, quanto para a história de Esther, individual dela. Olha, talvez você. Então, quantas vezes a gente pode perguntar: será que você não está aonde você está justamente, e nesse sofrimento, justamente porque Deus quer cumprir um propósito especial aí? Então, isso que é uma capacidade de visualizar propósitos, vamos dizer assim, a gente pode chamar, a gente pode dizer que o Mardoqueu ele tem uma capacidade de direcionar-se com sentido, uma direcionalidade dotada plena de propósito, né? Ou uma direcionalidade teleológica, por assim dizer, né? Um termo mais técnico. Bom, 3.3. Nosso socorro vem do alto. Aqui, nesse 3.3, eu vou ler o comentário do 3.2, que eu achei bem cabível, né? Olha, então marquem, memorizem aí. Nosso socorro vem do alto. Pensando nisso, haverá momentos diante da crise em que a razão, né, não do alto, mas agora só horizontal, lhe dirá que é o fim, mas o justo viverá da fé, e ela lhe conduzirá por caminhos excelentes, sustentando-o até o dia final. Creia que diante da atuação de Deus, nada poderá prevalecer. Amém, irmãos? Então eu vou ler aqui a conclusão. A palavra crise se tornou comum em nossos dias. As mídias e as redes sociais não falam de outra coisa a não ser pandemia, doenças, etc. Diante da história de Esther e Mardoqueu, estamos convencidos de que o Senhor utiliza ocasiões complexas para cumprir seus propósitos na vida dos seus filhos. E eu acredito piamente, irmãos, é uma convicção de todo cristão, acho que tem isso, né? Porque justamente por nossa fé, de que nos momentos mais, eu sei que é fácil falar, mas as lições que a gente aprende é isso. No interior de uma situação mais sofrível que seja, existe um propósito. Não importa quanto sofrida uma situação seja, existe ainda propósito nessa situação. E no nosso caso, o propósito de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos e até a próxima.